sexto dia de um conflito que já transbordou fronteiras. O mundo acorda nesta quinta-feira, 5 de março, com o conflito entre Estados Unidos e Irã entrando no seu sexto dia consecutivo e sem qualquer sinal de recuo dos dois lados. O que parecia, no sábado passado, um golpe cirúrgico e definitivo de Washington e Tel Aviv contra o regime dos ayatolás, se transformou com velocidade assustadora numa guerra de proporções históricas, com batalhas simultâneas no ar, no mar e nos corredores diplomáticos do mundo inteiro. O Oriente Médio arde. A ordem global estremece. E ninguém, nem mesmo os arquitetos do ataque, parece saber exatamente onde isso vai parar. Tudo começou quando bombardeios coordenados dos Estados Unidos e de Israel atingiram Teherã no último sábado, matando o líder supremo Ali Khamenei e autoridades do mais alto escalão do regime iraniano. A operação foi apresentada por Washington como um golpe estratégico para desmantelar o núcleo de poder do Irã e conter décadas de influência desestabilizadora na região. O ataque deixou 87 mortos e 32 feridos. E mandou uma mensagem clara de que o braço militar americano alcança muito além do Golfo Pérsico. Na mesma coletiva, Hegseth adotou um tom que mistura confiança militar com provocação deliberada. Declarou que os EUA estão vencendo a guerra de forma absoluta e que o Pentágono prometeu novas e ainda mais intensas ondas de bombardeios nas próximas horas. A Força Aérea do Irã não existe mais. A marinha deles descansa no fundo do Golfo Pérsico. Eles estão acabados e sabem disso, afirmou o secretário, num discurso que foi transmitido ao vivo para o mundo inteiro. Jatos de guerra adicionais foram enviados à região para reforçar as posições norte-americanas, com Washington projetando, nas palavras do próprio Hegseth, o domínio completo e incontestado sobre os céus iranianos em breve. A resposta de Teherã, no entanto, deixou claro que o regime não tem a menor intenção de se render. O Irã lançou uma nova e pesada ofensiva com mísseis balísticos e drones contra Israel. Pouco antes do ataque, um clérigo sênior do governo iraniano, Javadi Amoli, apareceu em rede nacional de televisão com uma declaração que gelou capitais do mundo inteiro. Derramar o sangue de israelenses e de Trump é o que se exige dos muçulmanos xiitas devotos hoje em dia. A Guarda Revolucionária Islâmica, por sua vez, intensificou as operações no mar, com foco em interceptar embarcações americanas e britânicas no Estreito de Hormuz e no Golfo Pérsico. Mais de 10 navios e petroleiros já foram alvejados pelos iranianos desde o início do conflito, um dado que por si só explica o pânico nos mercados de energia ao redor do planeta. E o pânico energético tem endereço certo, a Europa. Vladimir Putin não perdeu tempo e sinalizou que a Rússia pode interromper o fornecimento de gás ao continente europeu, aproveitando a alta brutal nos preços da energia provocada pelo conflito iraniano. O Kremlin enxerga na guerra uma oportunidade de pressão geopolítica que não pode desperdiçar. A Europa, que ainda lambe as feridas da crise energética dos últimos anos, se vê agora espremida entre dois frontes ao mesmo tempo e sem uma resposta unificada à vista. É justamente no coração da Europa que a guerra expôs uma fratura perigosa dentro do próprio bloco ocidental. Os Estados Unidos e a Espanha vivem, neste momento, um embate diplomático aberto e sem precedentes. O governo do primeiro-ministro Pedro Sánchez recusou categoricamente permitir que Washington utilizasse bases militares espanholas para atacar o Irã. Trump reagiu na terça-feira com ameaças de corte nas relações comerciais e foi além dos limites do protocolo diplomático. Declarou publicamente que os EUA poderiam simplesmente entrar voando nas bases espanholas sem pedir permissão a ninguém. Ninguém vai nos dizer que não podemos usá-las, afirmou o presidente americano, numa declaração que soou como uma ameaça direta a um aliado da OTAN. Sánchez respondeu à altura. Classificou as ações de Washington como uma roleta russa com o destino do mundo e disparou. É assim que começam as grandes catástrofes da humanidade. A crise parecia se encaminhar para algum tipo de acomodação quando a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, anunciou nesta quinta-feira que os espanhóis ouviram a mensagem de Trump, sugerindo que Madrid havia recuado. A declaração durou menos de 20 minutos em pé. O ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Álvares, desmentiu publicamente e sem qualquer cerimônia. Nossa posição de não à guerra continua sendo clara e contundente. O episódio revela o tamanho do desgaste entre Washington e seus aliados históricos, e levanta uma pergunta incômoda. Até onde os europeus estão dispostos a seguir os Estados Unidos nesta aventura militar? Enquanto a diplomacia range e a guerra se alastra, o Irã enfrenta simultaneamente uma crise existencial de liderança interna. Com Khamenei morto, o regime precisa eleger um novo ayatolá supremo, a figura mais poderosa da República Islâmica,
no momento de guerra aberta, bombardeios diários e pressão internacional sem precedentes. Os nomes que circulam nos bastidores incluem Mojtaba Khamenei, filho do líder assassinado, além de outros 3 candidatos de peso dentro do clero xiita. A escolha do próximo líder supremo, feita sob bombas e sob o peso da história, vai definir não apenas o futuro do regime iraniano, mas o rumo de um conflito que, por ora, não dá o menor sinal de arrefecer e que já colocou o mundo mais perto de uma catástrofe global do que em qualquer outro momento das últimas décadas. E é aqui que a gente faz uma pausa para respirar, porque o mundo, claramente, não vai desacelerar tão cedo. A guerra entre Estados Unidos e Irã é, neste momento, o epicentro de uma crise que envolve diplomacia, energia, religião e poder militar numa escala que não víamos há gerações. Aqui no Além da Notícia, o nosso compromisso é exatamente esse: trazer o que está acontecendo de verdade, sem filtro, sem eufemismo e sem simplificação. Porque você merece entender o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. Se este conteúdo fez sentido para você, fez você pensar, fez você querer saber mais, então faz o seguinte: deixa o seu like, porque ele ajuda demais o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Deixa também o seu comentário aqui embaixo, o que você acha que vem a seguir nessa guerra. A sua opinião importa e a gente lê tudo. E se você ainda não é inscrito no Além da Notícia, esse é o momento. Aperta o botão de subscrição e ativa o sininho. Até a próxima. Ой, будешь, Сана.